Bom dia, meu nome é Paulo Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará e vamos iniciar a parte 2 do nosso curso sobre termoelétrica, falando sobre conceitos básicos, né? Sobre termodinâmica. Então, inicialmente, lembrar que termodinâmica é um tema extremamente amplo, extremamente abrangente, e nós vamos aqui apenas dar os conceitos básicos que são necessários para a compreensão dos processos de geração de energia elétrica pelas termoelétricas, que é exatamente o objetivo do nosso curso. Primeiro, um conceito básico, trabalho e calor, né? Vamos aqui ver os pontos comuns, as diferenças. Trabalho deve ser entendido como uma forma de energia, positivo quando realizado por um sistema, ou seja, sai energia do sistema, negativo quando realizado sobre um sistema, entra energia no sistema. O trabalho é dado por essa equação extremamente simples, né? Integral de PdV, que P é a pressão, dV é a variação de volume. Então vamos imaginar aqui um exemplo, né? Bastante simples. Nós temos um determinado gás que está dentro de um determinado cilindro, aqui preso por um êmbolo. Esse gás é o nosso sistema que nós estamos analisando. O pontilhado tem aqui a fronteira do sistema. E na parte superior do êmbolo tem um determinado peso. Então, o trabalho devido ao movimento de fronteira de um sistema em expansão quase estática. Quer dizer, à medida que esse gás se expande, ele vai realizando um trabalho, né, de deslocamento desse êmbolo, e nós temos aí quase estático, e são feitos por pequenas variações de volume, né, e o somatório da pressão vezes essas pequenas variações corresponde ao trabalho realizado pelo gás em expansão. Calor, também entendido como uma forma de energia, né, que é transferido por intermédio da fronteira de um sistema numa dada temperatura a outro sistema ou meio numa temperatura inferior, em virtude da diferença de temperatura entre os dois sistemas. Então, temos aqui uma série de aspectos importantes, né? O calor é uma forma de energia que passa pela fronteira de um sistema, e essa transferência ela só ocorre se houver a diferença de temperatura entre dois sistemas. É considerado positivo quando transferido de fora para dentro, negativo quando no sentido contrário. Então, resumindo os dois processos, né? Calor e trabalho são fenômenos transitórios, pois os sistemas nunca possuem calor ou trabalho, sempre, ou seja, estão sempre o calor e o trabalho estão sempre atravessando a fronteira, ou o sistema está cedendo, está recebendo calor ou trabalho. Um deles ou ambos atravessam a fronteira do sistema quando sofrem uma mudança de estado, e isso é um fenômeno de fronteira. Na maior parte dos ciclos termodinâmicos que nós vamos trabalhar, nós temos a água como fluido de trabalho, né? E então é importante relembrar aqui o diagrama temperatura-volume para a água. Nós temos aqui no eixo X o volume, no eixo Y a temperatura. Temos as curvas, uma com a pressão P1, a curva aqui em preto. Temos a curva vermelho com a pressão P2, onde P1 maior do que P2. E observamos o comportamento da água, né, à medida que a temperatura vai aumentando. A primeira região aqui à esquerda, da chamada esquerda da linha de líquido saturado, observamos que à medida que a temperatura aumenta, o volume aumenta, né? A partir dessa linha de líquido saturado, ocorre a expansão, mas essa expansão ocorre a uma temperatura constante, ou seja, é uma isotérmica. Então, vamos entender o processo, à medida que é fornecida energia, né, a temperatura vai aumentando até chegar à chamada temperatura de saturação. Então, essa temperatura, qual é a definição? Nós temos aqui na parte inferior a temperatura na qual ocorre a vaporização a uma dada pressão, chamada de pressão de saturação para uma dada temperatura. Então, em função da pressão, nós temos aqui essa expansão até chegarmos à temperatura de saturação. Essa região exatamente corresponde a essa linha, estão aqui as
as temperaturas de saturação para diferentes pressões, por isso que é chamada linha de líquido saturado. Então, toda a massa do fluido está no estado líquido. Tá? A partir desse ponto, à direita aqui da linha de líquido saturado, um processo isotérmico, a energia é gasta para converter a massa de líquido para vapor. Tá certo? Isso exatamente porque a energia é gasta nessa conversão, o processo ocorre a temperatura constante, até chegarmos aqui no final, na chamada linha de vapor saturado. Então veja que eu continuo ainda na temperatura de saturação, a diferença é que agora toda a massa se encontra no estado de vapor. Então a diferença, à esquerda, linha de líquido saturado, toda a máquina, toda a massa, perdão, está no estado líquido, e na linha de vapor saturado, toda a massa se encontra no estado de vapor. A partir daí, quando há essa conversão da massa de líquido para vapor, observamos a terceira região em que a temperatura volta a subir. Tá? Então, fica aí caracterizado as três regiões: líquido, uma região intermediária isotérmica de transição, uma mistura líquido-vapor, e uma terceira região à direita aqui da linha de vapor saturado. Podemos aqui formular a primeira lei da termodinâmica, né, que basicamente diz que o calor líquido adicionado a um sistema é igual à variação da energia interna do sistema somado ao trabalho efetuado pelo sistema. Tá? Então, tem várias outras formulações, basicamente vão dizer a mesma coisa, né? E uma das formulações bastante também conhecidas é a última, e que diz que energia não pode ser criada nem destruída, mas tão somente transformada de uma forma para outra. Então, vale aí a questão do princípio da conservação de energia. Então, temos aí uma relação bem simples, né? O calor líquido Q igual a variação de energia interna do sistema, ΔU, mais o trabalho W. Dentro ainda do campo dos conceitos básicos, vamos falar aqui de uma propriedade chamada entalpia, né? Representada pela letra H. Então, da primeira lei, Q igual a ΔU mais W, nós temos aqui, reagrupando os termos, nós temos aqui uma diferença, né, entre esses termos em parênteses, e esse termo em parênteses, U mais PV, eu vou chamar de H, que é a entalpia. Né? Então, nós temos aí que a transferência de calor, num processo quase estático, a pressão constante, é igual à variação de entalpia, ou seja, H2 menos H1. Né? Geralmente trabalhamos com as relações das variáveis por unidade de massa, né, para poder trabalhar com diferentes sistemas. Então, por unidade de massa, geralmente representamos pela letra minúscula. Né? Então, como nós vemos aqui, HU mais PV, e o Q, H2 menos H1. Né? U representa a energia interna específica, V, o volume específico, H, a entalpia específica, e Q, o calor transferido por unidade de massa. Então, quando tivermos essa notação com letra minúscula, fica entendido que são variáveis por unidade de massa. Outra propriedade é o calor específico, né, representado aqui pela letra C minúscula, e pode ser definido como uma relação entre energia, na forma de calor, transferida durante um determinado processo por unidade de fluido, dividida pela correspondente mudança de temperatura que ocorre no fluido durante esse processo. Então, o C seria o Q sobre o ΔT. Temos duas situações aí para o calor específico. Se o volume é constante, o trabalho é nulo. O calor específico, o volume constante, é dado por essa relação. E, segunda situação, se a pressão é constante, o trabalho pode ser integrado. Então, o calor transferido pode ser expresso em função da variação de entalpia. Então, calor específico, a pressão constante, dada aqui por essa segunda equação. Né? Na primeira, nós temos aqui o índice V, de volume constante, e na segunda, o índice P, de pressão constante. Vamos falar um pouco de algumas aplicações da primeira lei. Né? Então, como é que nós vamos fazer análise de sistemas termodinâmicos com a primeira lei? Temos aqui uma situação bastante genérica. Nós temos aqui um plano de referência,
vamos imaginar uma determinada máquina térmica. Essa máquina térmica, nós temos aqui a entrada em 1, a saída em 2. A entrada 1 está numa elevação, numa cota Z1. A saída 2 está numa altura Z2. Nesse sistema termodinâmico, como vocês podem ver pelas setas, entra trabalho, entra calor, sai calor. Tá? E é considerado um sistema aberto em regime permanente. Conforme a primeira lei, toda energia que entra no sistema deve ser igual à energia que sai. Tá? Então, usando a definição de entalpia, nós temos aqui essa equação. A pergunta pode ser: como é que se chega a essa equação? O ponto de partida é a primeira lei da termodinâmica, e nós estamos aqui considerando uma situação bem genérica. Né? Então, vemos aqui, tem trabalhando com específico, tem o calor por massa, né? O trabalho por massa, a variação de entalpia, a energia potencial por massa, energia cinética por massa. Então, consideramos uma situação bem abrangente em que nós temos a variação de todos esses componentes. Tá? Então, nós não vamos aqui detalhar essa obtenção dessa equação, porque vamos aqui concentrar na forma final, tá certo? Então, a equação é chamada equação da energia para escoamento em regime permanente ou equação geral da energia. Então, é uma situação bem abrangente, bem genérica, que tem diversas formas de energia entrando e saindo do meu sistema termodinâmico. Um comentário, considerando que um sistema no qual o escoamento é permanente, né? Um sistema no qual não há variação de energia interna, nenhum trabalho executado pelo ou sobre o sistema, nenhuma energia na forma de calor cruza o contorno do sistema, o fluido é incompressível, todos os processos são ideais, ou seja, sem atrito. Então, com todas essas considerações, com essas simplificações aplicadas na equação geral de energia, nós chegamos a essa equação, que é a equação de Bernoulli, né, que já foi vista na primeira parte do curso, na parte de hidrelétricas. Então, que é exatamente uma equação ideal, que trata de um sistema ideal, que não há perdas, que não há trabalho, que calor não cruza a fronteira. Então, é uma primeira simplificação daquela equação geral de energia, é a equação de Bernoulli, que já foi vista. Vamos aqui, um estudo de caso, uma situação, aplicar a equação geral de energia, por exemplo, ao caso de uma turbina. Né? Então, nós temos aqui um plano de referência. Essa turbina o eixo dela é paralelo ao solo, né? A turbina que está o eixo horizontal. Nós vamos imaginar que nas paredes dessa turbina há um isolamento, então uma condição ideal, não há troca de calor, né? E vejo a turbina representada exatamente nessa figura, exatamente demonstrando a ideia aí da expansão que ocorre no interior da turbina. Tá? Então, vamos ver que tipo de simplificações podemos fazer na equação geral de energia para o caso da turbina. Tá? Então, como já foi falado, o eixo da máquina é horizontal, então aquela variação de cotas é zero, ΔZ igual a zero. A variação da velocidade é desprezada, ou seja, a variação entre a velocidade de entrada e a velocidade de saída é desprezada. O isolamento impede as perdas de calor para o ambiente, então o Q também é desprezado. Então, a equação geral se reduz a o trabalho igual a H1 menos H2. Certo? Então, a gente está dando aqui a forma, veja que a equação fica bastante simplificada, e fica aí como exercício, como trabalho de casa, aí, deduzir como é que a partir da equação geral de energia eu chego a essa simplificação. É bastante simples, mas eu deixo aí o exercício para vocês fazerem em casa. Uma outra situação que pode ser analisada é o escoamento em tubos. Né? Nós temos dutos, por exemplo, a questão do
um gasoduto, há uma transmissão de um determinado fluido num tubo. Então, imaginemos aqui o fluido, ele é horizontal, né? Então, as seções entrada e saída estão na mesma altura. Então, vamos ver que simplificações podemos fazer com a equação geral de energia. Bom, como já foi dito, temos aqui o eixo horizontal, né? A variação da velocidade é desprezada, nenhum trabalho cruza as fronteiras do sistema, né? E a equação geral se reduz a Q igual a H2 menos H1, e desenvolvendo, fica aqui o Q igual a CV, que é o calor específico a volume constante, a diferença de temperatura T, mais P2V2 menos P1V1. Tá certo? Então veja também de novo uma simplificação e a dedução aí, como é que a gente sai da equação geral para chegar nessa forma, fica também aí como um exercício. Bom, falar em exercício, estamos aqui em uma primeira situação, uma turbina a vapor operando adiabaticamente, recebe vapor com uma velocidade de 30 metros por segundo e com entalpia de 3.000 kJ por quilograma. Na saída, que está a 10 metros abaixo da entrada, o vapor deixa a turbina com velocidade de 150 metros por segundo e entalpia de 2.000 kJ por quilograma. Então, eu pergunto qual é o trabalho produzido por essa turbina a vapor, tá certo? Então, uma aplicação direta da equação geral de energia, ok? Então, fica aí o exercício para a gente praticar um pouco. Bom, vista aqui a primeira lei da termodinâmica, vamos falar da segunda lei da termodinâmica, né? Antes do enunciado da segunda lei, vamos definir aqui alguns termos, né, importantes. Primeiro, máquina térmica é um dispositivo que, operando segundo um ciclo termodinâmico, realiza um trabalho líquido positivo, à custa da transferência de calor de um corpo em temperatura elevada para um corpo em temperatura baixa, né? Então, a definir os aspectos importantes. Realização de um trabalho líquido positivo. Esse trabalho só é realizado se houver transferência de calor de um corpo em temperatura elevada para um corpo em temperatura baixa. Tá? A substância ou fluido de trabalho é a substância para a qual e da qual o calor é cedido. Então, né, como foi falado anteriormente, o fluido mais utilizado é a água. Né? Eficiência de uma máquina térmica, né? É a razão entre o trabalho efetuado e o calor absorvido de uma fonte a alta temperatura, QH. Então, o eta fica o trabalho sobre QH igual 1 menos QL sobre QH, onde QL representa o calor transferido para um corpo a baixa temperatura. Né? Então, sempre associada à ideia da realização de trabalho à custa de transferência de calor de um corpo em temperatura elevada para um corpo em temperatura baixa. Outra definição importante é a definição de entropia, né? Primeiro, entender a entropia como uma propriedade extensiva, ou seja, depende da massa, né? Sendo definida em função de um processo reversível, ou seja, ela é definida em função de um processo ideal, sem perdas, né? Um processo reversível. A entropia ela pode ser concebida como a medida da desordem de um sistema isolado, né? Com o passar do tempo, o universo, né, está se tornando cada vez mais desordenado. Então, o universo aqui, a gente entende o sistema mais as suas vizinhanças. Né? Então, vamos imaginar uma situação mais simples possível, né? Uma xícara de café e as vizinhanças. Então, esse é o universo da minha análise. Então, o que é que significa desordenado? Né? No caso, significa a perda de energia. É um estado de agregação de energia para um estado de desagregação de energia, tá certo? Então, por isso a gente entende que um dos maiores desafios tecnológicos para o ser humano é o armazenamento de energia, porque eu vou contrário ao que a entropia promove. Então, a entropia, a lei natural, é que os sistemas tendem à desordem, tendem à desagregação, né? E no armazenamento de energia eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que manter energia acumulada em um determinado sistema, tá certo? Então, um exemplo, como eu falei, bastante simples, por exemplo, de uma xícara de café, né? Se ela está quente, então se você manter a temperatura ambiente, obviamente
se você vier daqui a 1 hora, a temperatura vai estar bem menor, o calor vai ter sido perdido, transferido para o meio. Tá? Então, esse é o princípio que vale para qualquer conversão de energia, seja no interior da célula até o interior das estrelas. Geralmente se trabalha com a ideia da variação da entropia de um sistema, né? A gente está sempre vendo a variação de entropia, e a variação de entropia de um sistema, quando sofre uma mudança de estado, é dado aqui pelo ΔS, né? É a integral de ΔQ sobre T, e o REV significa reversível, né? Ou seja, o conceito ele é definido para processos ideais reversíveis, mas que são de valia para a compreensão dos processos reais. Então, podemos aqui, né, definir aqui a segunda lei como impossível construir uma máquina térmica que opere num ciclo que receba uma dada quantidade de calor de um corpo a alta temperatura e produza uma quantidade equivalente de trabalho, tá certo? Então, tem outra formulação também, está escrita aqui. Então, basicamente, e uma aqui bastante difundida é impossível construir uma máquina térmica com rendimento de 100%. Né? Então, é o princípio importante que a segunda lei da termodinâmica nos traz, é o princípio da eficiência, a busca da eficiência, que é válido para qualquer processo de conversão de energia. Né? Então, qualquer processo de conversão de energia que ocorra na natureza, no mundo real, sempre vai estar associado à ideia da eficiência de conversão. Né? Então, eu vou receber uma determinada quantidade de energia, vou transformar apenas uma parte dessa energia em trabalho útil e a outra vai ser dissipada, geralmente como calor. Tá? Então, esse é um conceito muito importante, que basicamente é o que se luta, né? Dentro da engenharia se busca sempre a realização de uma determinada conversão de energia com a maior eficiência possível. Bom, e por falar em maior eficiência possível, né? Então a pergunta é como determinar qual é o máximo rendimento possível de uma máquina térmica. Então, para isso se faz uso do ciclo de Carnot, né? Um ciclo ideal, termodinâmico, né? Mas que faz com que a gente possa compreender e estabelecer a partir de uma situação ideal, a gente estabelecer os limites de eficiência, limite de rendimento. Então, vamos imaginar aqui o ciclo de Carnot. Eu tenho aqui no eixo horizontal, eu tenho entropia, no eixo vertical tem a temperatura, né? E ele fornece uma forma bastante didática de entender as energias, né? As conversões, as formas de energia envolvidas no processo através de uma análise gráfica. Ou seja, eu posso compreender, fazer a relação entre energia e as áreas. Então, vamos aqui, a primeira área seria a área 1, 2, BA1, que corresponde a esse retângulo maior aqui na figura. É o calor transferido ao fluido de trabalho, né? Então, lá a gente viu a definição. Então, esse calor, o H significa high, né? Do inglês, alto, elevado. Então, é a fonte de calor, tá? Então, esse calor da fonte alta temperatura é dado por essa relação, TH vezes a variação da entropia. Tá? Então, esse calor é entendido como essa área do retângulo maior, o calor transferido ao fluido de trabalho. A área 3, 4A, B3, ou seja, essa área menor, inferior, né, do retângulo, é o calor transferido do fluido de trabalho para o reservatório em temperatura baixa. Né? Então, eu recebi o calor, realizei meu ciclo termodinâmico e a gente acabou de ver, não é possível converter todo o calor que eu recebo. Então, uma parte se transforma em trabalho, outra parte é transferido para um reservatório em temperatura baixa, não é aproveitado esse calor residual. Então, esse calor, o L é de low, né, um corpo a baixa temperatura, é dado por essa relação. E, finalmente, nós temos aqui o importante seria o quê? A área 1, 2, 3, 4, 1, que é essa área cinza, que representa o quê? O trabalho líquido do ciclo. Tá? Então, obviamente, é a diferença entre o calor recebido, entre o calor recebido e o calor
transferido para o reservatório em temperatura baixa, essa diferença de áreas, que a área cinza exatamente corresponde ao trabalho líquido do ciclo, né? Então, a eficiência é dada pela relação entre áreas. Eta, o trabalho sobre QH, veja aí, pode ser visualizado de uma forma didática, né? Por essa relação entre áreas, tá certo? Então, o que é que nós podemos ver aqui? Podemos ver que, por exemplo, como é que eu posso fazer aqui para... como é que eu posso fazer aqui, por exemplo, para aumentar a eficiência, né? Olha, olhando para a figura, se essa temperatura TL for baixada, eu posso aumentar o trabalho, essa área cinza, obviamente, né, para um mesmo TH, e aumentando o trabalho, obviamente, eu aumento a eficiência. E posso continuar baixando o TL até eu chegar a um ponto que o trabalho corresponda a todo o calor recebido, tá? Então, a redução da temperatura de condensação TL, mantendo TH constante, resulta em aumento da eficiência, foi o que a gente viu na figura, né? Então, no limite para TL igual a zero, tem-se uma máquina térmica que transformaria todo o calor em trabalho, sem perdas. Isso, obviamente, representa o quê? Uma contradição da segunda lei da termodinâmica, né? Que dizia que, em todo processo de conversão, é impossível ter 100% de eficiência. Então, esse valor, TL igual a zero, né, chamado aí zero absoluto, representa uma temperatura limite para a termodinâmica. Tá? Então, representa um valor limite inferior a essa temperatura, não seria possível nem alcançar, nem ultrapassar, porque se eu alcançasse, eu estaria alcançando uma possibilidade de uma conversão de energia com 100% de eficiência. Tá certo? Então, essa temperatura é um limite para os sistemas reais. A partir das relações, né, do slide anterior, nós chegamos aqui a essa relação calor e temperatura, e aí substituindo na definição de eficiência, nós estamos tendo aqui a eficiência do ciclo de Carnot, que é 1 menos TL sobre TH. Tá? E aí chegamos a essa conclusão, né? É impossível construir um motor, uma máquina térmica, que opere entre dois reservatórios térmicos e tenha um rendimento maior que um motor reversível operando entre os mesmos reservatórios, tá certo? Então, traduzindo, o que é que ele quer dizer com isso? É que o rendimento de Carnot é o limite de eficiência para qualquer máquina térmica que esteja entre TH e TL. Ou seja, esse limite de eficiência é dado pelas temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Tá? E num sistema real, logicamente, lembrando que o ciclo de Carnot é um ciclo ideal, sem perdas. Num sistema real, obviamente, a eficiência vai ser menor, né? Mas o importante é isso, o Carnot representa o limite de eficiência, né? Então, é impossível construir um sistema com as temperaturas TH e TL que tenha uma eficiência maior do que a eficiência do ciclo de Carnot. Tá certo? Então, aí fica respondido. A eficiência, né, esse valor máximo de eficiência é dado apenas pela relação entre TH e TL. O fato da eficiência do ciclo de Carnot depender somente das temperaturas dos reservatórios, né, estabelece a base para a chamada escala absoluta de temperatura, também chamada escala termodinâmica. E aí tem um conceito que nós já vimos, né, aquele limite para TL, tá? O chamado zero absoluto, né, que eu vejo aqui na tabela, o 0 Kelvin, que corresponde a menos 273 graus Celsius. Né? Então, isso é um limite universal, né? Então, em nenhum lugar do universo é possível chegar a uma temperatura mais baixa do que 0 Kelvin, mais baixa do que menos 273 graus Celsius. Outra ideia também, temos aqui a forma, é a chamada outro conceito importante, é a chamada desigualdade de Clausius, né? Que temos a integral num determinado ciclo somatório da relação de ΔQ sobre T é menor ou igual a zero. Tá? A igualdade vale para os ciclos reversíveis, né? Os ciclos ideais, e a desigualdade vale para ciclos irreversíveis, os ciclos reais. Então,
determinado ciclo, né? O somatório das variações de calor sobre a temperatura, nos processos ideais é igual a zero, e nos ciclos irreversíveis, processos reais, é menor do que zero, certo? Então, aqui tem uma série de considerações aqui finais, né, sobre essa primeira parte. Então, inicialmente, num processo reversível, a variação de entropia do universo é nula, né? O universo, de novo, é o sistema mais a sua vizinhança. Então, reversível, a variação ΔS é nula. Num processo irreversível, né? Que é um processo real, com perdas, a entropia do universo aumenta. Em qualquer processo, a entropia do universo nunca diminui, ou seja, todos os processos ocorrem num sentido único, que é, no mundo real, né, o aumento da entropia, ou seja, o aumento da desordem, a desagregação, né, dos sistemas que sofrem conversão de energia, tá certo? Então, outro aspecto importante também, o conceito de energia surge da primeira lei da termodinâmica, né? Lembrando aí a primeira lei da termodinâmica, a conservação de energia. O conceito de entropia surge da segunda lei da termodinâmica, lembrando, a segunda lei está ligada à ideia da eficiência, que todo processo de conversão, apenas uma parte é transformada em trabalho útil. Uma maior eficiência significa a realização de um dado objetivo com um menor aumento total de entropia, né? A gente viu aí que no caso ideal a variação de entropia é nula. E a entropia pode ser definida em termos de probabilidade, né? O aumento líquido de entropia num processo irreversível pode ser associado à mudança de um estado menos provável para outro mais provável. Então, é aquele exemplo bem simples que a gente falou, quando o café numa xícara se esfria, há uma mudança de um estado menos provável para um estado mais provável. Ou seja, então, o conceito de entropia está relacionado à mudança de um estado menos provável, que é um corpo a temperatura elevada, como o caso aqui bem simples do café quente, e até ele perder essa energia, que é o que é a situação mais provável. Ok? Bom, nós temos aqui nossas referências, né? Então, o nosso livro, Fundamentos, Geração de Energia Elétrica, Fundamentos, também aqui o livro Termodinâmica e Energia Térmica. Agradeço a atenção, até o nosso próximo encontro.